Olá, biolindos e biolindas! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Maiara, professora de Ciências e Biologia, e hoje eu vou estar conversando com vocês, explicando para vocês um pouquinho do nosso sistema nervoso. Então, roda o VT! Bem, galera, então, como eu falei para vocês, a aula de hoje é sobre o sistema nervoso. E a primeira coisa que a gente tem que saber é que o nosso sistema nervoso ele é dividido em basicamente duas partes. A gente tem o sistema nervoso central, constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que é constituído pelos gânglios nervosos e pelos nervos. Dentro do nosso sistema nervoso central, nós ainda temos divisões também. O sistema nervoso central ele é dividido em encéfalo e medula espinhal. Para explicar um pouquinho mais sobre o sistema nervoso, eu vou precisar da ajuda de um velho amigo meu, o Genésio, que está aqui. Vem aqui, Genésio, querido. O Genésio, ele tem também o seu encéfalo. E o nosso encéfalo, então, ele é dividido em basicamente três partes. Erro de gravação. Bom, voltando. O nosso encéfalo é dividido basicamente em três partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E aqui está uma parte ou um dos hemisférios do cérebro do Genésio. Sim, porque o nosso cérebro é dividido em duas partes, anatomicamente falando, certo? Se a gente olhasse na parte de cima do nosso cérebro, a gente veria duas divisões, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E o controle dele no nosso corpo é cruzado. Então isso quer dizer que a parte direita do meu encéfalo vai controlar a parte esquerda do meu corpo e a parte esquerda do meu cérebro vai controlar a parte direita do meu corpo. Muito bem. Além disso, o nosso encéfalo, além do cérebro, ele possui também o cerebelo, que fica na parte de trás, e o tronco encefálico. E o sistema nervoso central, a segunda parte da divisão dele, é na medula espinhal. O cérebro, o nosso encéfalo como um todo, ele é protegido por três membranas, por três camadas, que são chamadas de meninges. Essas meninges também têm nomes. Nós temos a dura mater, a pia mater e a aracnoide. Professora, preciso saber todos esses nomes? Não necessariamente agora, querido. Mas eu tenho que saber o quê? Que o nosso encéfalo é protegido por essas membranas, por essas meninges. Você já ouviu falar de meningite? Então, tudo em ciência, tudo na área médica que termina com it, significa inflamação. Então, meningite é a inflamação das meninges cerebrais, que são dessas membranas que vão proteger o nosso encéfalo. Essa meningite pode ser provocada por uma bactéria, então vai ser uma meningite bacteriana. Ela pode ser provocada por um vírus ou pode ser provocada por um fungo. Mas isso é assunto para outra videoaula. Agora nós vamos continuar falando do nosso sistema nervoso, certo? Continuando, o nosso cérebro, então, ele é dividido em algumas regiões. A gente tem aqui o cérebro, o cerebelo e a medula espinhal. Além disso, nosso cérebro ele também tem algumas outras divisões, que é divisões em lobos, certo? Nós temos o lobo frontal, que fica na parte da frente da sua cabeça. O lobo temporal, que fica aqui um pouquinho em cima da sua orelha, lobo temporal. Lobo parietal, que fica aqui em cima, e lobo occipital. Então, repetindo, frontal, temporal, parietal, occipital. Tá bom? Parei. Essas divisões do cérebro têm também a função de nos dizer o que cada uma tem como função. Exemplo, o lobo frontal do nosso cérebro está associado à nossa tomada de decisão, às nossas emoções, ao nosso comportamento. E também está ligado ao nosso olfato. Os lobos temporais, que são esses daqui, ó, que ficam nas têmporas acima da orelha, eles estão ligados diretamente à nossa audição.
O lobo parietal, que é aqui em cima, está ligado ao tato, a nossa percepção dos sentidos das coisas, e aos movimentos musculares voluntários que a gente faz. E o lobo occipital, que é essa região aqui de trás da sua cabeça, ela está diretamente relacionada ao sentido da visão e à associação à formação de imagem. Então, cada parte do seu cérebro tem uma função específica, certo? Muito bem. O cérebro, ele tem duas regiões, que é conhecido como a substância cinzenta e a substância branca. Se a gente olhar um cérebro de um ser humano, a gente vai ver que a parte de fora dele é mais cinzenta, por isso que é chamada de substância cinzenta, que está nessa região aqui do cérebro, mais de fora. E a parte mais interna do cérebro é chamada de substância branca, porque tem uma cor mais esbranquiçada. Lá na nossa medula espinhal, que fica dentro da nossa coluna vertebral, a genese, também aqui genésio. Então, nós temos aqui a nossa coluna vertebral, que é feita pelas nossas vértebras, pelos ossos da coluna. E dentro da coluna espinhal, nós temos vertebral, a gente tem a coluna espinhal, que é feita justamente de nervos. Só que nesses nervos, a substância branca e cinzenta, elas se encontram ao contrário do cérebro. Então, aqui a substância branca estará pelo lado de fora e a substância cinzenta estará pelo lado de dentro. Muito bem. Prosseguindo, então. Bom, eu tenho outra coisa também muito interessante sobre o nosso cérebro para contar para vocês. Sabia que nós temos amígdala no nosso cérebro? Sim, nós temos amígdala no nosso cérebro. Ela fica localizada aqui, ó, mais ou menos no meio do nosso cérebro. Ah, professora, então aquilo que eu tenho na garganta que chama amígdala. Sim, meu caro aluno, o que você tem na garganta não se chama amígdala, porque a nossa amígdala está localizada no cérebro. O que você tem na garganta se chama tonsilas palatinas. Sim, querido. Então, quando você está com elas inflamadas, você não tem amidalite, você tem uma tonsilite. Olha só o que você aprendeu na aula de ciências. Chega na sua casa e fala assim: Ô mãe, eu acho que eu estou com as minhas tonsilas palatinas inflamadas porque elas estão doendo. Você já pensou se falar isso para sua mãe? Que riqueza! Enfim, você deve estar se perguntando: tá, professora, mas para que serve a minha amígdala cerebral? Bom, você já imagina a seguinte situação. Você estava andando na rua e veio um cachorro correndo atrás de você, muito bravo, você levou um susto e você começou a correr. O instinto de corrida é comandado pela nossa amígdala cerebral. Quem vai nos dizer se a gente pode ou não pode correr é o nosso córtex pré-frontal. Aqui, ó, que está localizado no lóbulo frontal, aqui na frente da nossa cabeça. Só que o que acontece? Nessa fase da adolescência, a nossa amígdala cerebral não obedece ao nosso córtex pré-frontal. Significa o quê? Que todas as decisões e raciocínios lógicos que você tem que tomar não estão bem coordenados ainda. Então, quando a gente fala pra você que adolescente é meio desajuizado, é verdade. A ciência comprova isso, não fique chateado comigo. Mas o que acontece? O córtex pré-frontal, que toma as decisões bem pensadas, só vai amadurecer lá por volta dos 26, 27 anos de idade. Então, quando na adolescência alguém super se apaixona por um crush, o amor da sua vida, é a amígdala que está respondendo a toda a enxurrada de hormônios que você está recebendo. Mas se o seu córtex pré-frontal comandasse o seu cérebro e mandasse na amígdala, o seu córtex pré-frontal já começaria a raciocinar sobre algumas outras questões que os adultos raciocinam e fazem te dizer que não está na época de você namorar ainda, que você é muito novo, certo? Então, galera, é isso que acontece. O nosso córtex pré-frontal, ele só vai amadurecer quando a gente tiver lá 26 anos de idade, mais ou menos. Até lá é a nossa amígdala que vai mandar. Por isso que às vezes os adolescentes acabam tomando umas decisões meio na impulsividade, no calor do momento, sem raciocinar muito sobre as consequências e sobre o que está pensando em fazer. Beleza? Então isso é uma curiosidade que fica aí para vocês sobre o nosso cérebro. Continuando então, na região do nosso cérebro a gente tem outra estrutura que chama cerebelo e o tronco encefálico. O cerebelo está associado ao equilíbrio, à coordenação dos movimentos e também à nossa postura.
Então, se você consegue lá ficar em pé num pé só e se equilibrar em algum lugar, é porque o seu cerebelo está funcionando muito bem. Então, tente aí em casa fazer uns exercícios aí de equilíbrio e ver como é que você se sai. E a nossa medula espinhal, ela está dividida em basicamente 3 partes, tá? Que é a ponte, o mesencéfalo e o bulbo. Tá, Prof. Bill, mas para que serve a medula espinhal? Ela coordena principalmente funções vitais, como batimento cardíaco, pressão sanguínea, o ritmo cardíaco e assim por diante, certo? Muito bem, terminando essa parte, nós vamos então para o sistema nervoso periférico. Porque lembra que eu falei lá no começo que nosso sistema nervoso estava dividido em central, que nós acabamos de ver, encéfalo, medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que está dividido em nervos e gânglios nervosos, que está aqui então os nervos e os gânglios nervosos. Os nossos nervos, eles são classificados em basicamente 3 tipos diferentes, que são os nervos sensitivos, os nervos motores e os nervos mistos, tá? Os nervos sensitivos são aqueles que levam a informação do corpo para o sistema nervoso central. Já os nervos que são motores, eles trazem as respostas ou informações do sistema para o nosso corpo. E os nervos mistos são aqueles que transportam as informações pelas 2 vias do nosso corpo. Além disso, o nosso sistema nervoso ele é dividido em funções fisiológicas, que a gente chama. Então, a gente tem o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático, ele está submetido a um controle voluntário. Então, são aqueles movimentos que a gente quer fazer, eles dependem da nossa vontade. Ele controla os músculos, por exemplo. Então, quando você quer pegar alguma coisa, levantar, fazer algum movimento, pular um pé de chinelo, correr, qualquer coisa assim, são os teus músculos que vão fazer esse trabalho porque você está dando uma ordem a eles. Então, eles fazem parte do sistema nervoso somático. Agora, o nosso sistema nervoso autônomo, como a própria palavra diz, autônomo, ele tem autonomia. Ou seja, ele independe da nossa vontade para acontecer. E ele faz o que a gente chama de controle vegetativo. Controle vegetativo isso quer dizer o quê? Que ele vai controlar os nossos órgãos, a parte interna do nosso corpo. Isso é o controle vegetativo. O nosso sistema nervoso autônomo, vale a pena falar que ele é dividido ainda em 2. Ele pode ser sistema nervoso simpático ou parasimpático. E eles têm funções antagônicas, quer dizer, o que um estimula, o outro vai inibir, ou seja, vai parar o processo, tá? Vamos ver alguns exemplos. Se você tomar um susto, levar um susto, por exemplo, né? De novo, vou pegar o mesmo exemplo do cachorro. Se você levar um susto e você tiver que correr, começar esse sentimento de fuga, o que vai acontecer? Seu coração vai começar a bater mais rápido, então vai ter a aceleração dos batimentos cardíacos, você vai dilatar as suas pupilas, vai liberar adrenalina, você vai relaxar os seus brônquios, então a sua respiração vai ficar mais ofegante. Você vai ter inibição da sua atividade estomacal, quer dizer que você vai ter aquela dor no estômago, você não vai mais ter fome, vai parar, essa vontade de comer não vai ter. A sua boca vai ficar seca porque tem inibição da salivação. Isso tudo é feito por quem? Pelo sistema nervoso simpático, certo? Agora, o que o sistema nervoso parasimpático faz? Ele faz o contrário. Ele vai contrair a pupila, ele vai estimular a salivação, ele vai estimular a liberação de urina, ele vai estimular a contração dos brônquios, a inibição da insulina e assim por diante. Então, o que acontece? Um sistema nervoso simpático equilibra o outro, enquanto um faz os estímulos de algumas reações, o outro vai fazer a inibição de algumas reações, certo? Então, gente, essa foi a introdução, foi uma aula explicando o básico aí do nosso sistema nervoso, como ele é dividido, certo? Nós vimos que o sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e periférico. Nessa aula a gente também viu que o sistema nervoso central ele é dividido em encéfalo e medula espinhal.
O cérebro, nós também vimos que eles têm algumas divisões em lobos, né? Lobo frontal, temporal, parietal, occipital, e cada uma tem as suas funções. Nós também vimos que o nosso sistema nervoso periférico é dividido em nervos e gânglios nervosos. E por último, nós vimos também a divisão fisiológica do nosso sistema nervoso, que ele pode ser dividido em sistema nervoso somático, que é aquele que é estimulado por nós, que responde às nossas vontades, aos nossos estímulos, como a contração muscular, por exemplo, e o sistema nervoso autônomo, que independe da nossa vontade, que faz o controle vegetativo do nosso corpo. E que esse sistema nervoso autônomo pode ser dividido em simpático e parasimpático, e que eles têm funções antagônicas. Eu espero que vocês tenham entendido bem o conteúdo, entendido bem a explicação. De qualquer jeito, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa que você não entendeu muito bem, pode deixar aqui embaixo nos comentários, eu explico pra vocês, certo? E um beijo e até a próxima aula!